Oremos, irmãos. Irmã Cida, faça a oração, por gentileza. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da tua presença, para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, a criança, apresentar a professora, Pai, que estará ministrando. Usa a vida dela como instrumento, porque diz a tua palavra, deixa vir os teus pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Deus abençoe grandemente a vida da família e toda a equipe do ministério da nossa Amém, Pai. Jesus. Então, Senhor, pela tua palavra, usa ele como instrumento do Espírito Santo, que não venha ser, mas venha ser o teu Espírito. Só o Senhor conhece a necessidade de cada um nessa noite, meu Pai. Fala com o teu povo, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos amados, nós lemos esse capítulo 4 do Evangelho de João. Essa semana, eu não sei quem enviou no grupo, foi a irmã Elaine ou foi o pastor? A respeito de oração referente ao Evangelho de João. Foi a irmã Solange, né? Então, hoje é dia 3, né? Então, amanhã seria o 4º capítulo, né? Então, é nesse 4º capítulo que eu quero falar. E aqui nós temos esse Evangelho de João, capítulo 4, é muito maravilhoso, que tem ensinamentos preciosos para nós. O versículo 1 diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, e deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao filho José. Estava ali a fonte de Jacó, pois Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte, e era isto quase a hora sexta, quer dizer, meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9: e disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Primeira questão aqui: Jesus, no seu caminhada do seu ministério, tudo ele tinha um propósito. Cristo já sabia o que ele ia fazer. Claro que ele é Deus, onisciente, conhecedor de todas as coisas. Ele tinha que realizar uma obra na vida dos samaritanos. E Jesus, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E olha que coisa interessante, e era necessário Jesus atravessar e passar pela terra, pela cidade dos samaritanos. Se nós voltarmos alguns séculos atrás, para nós entendermos porque havia essa rincha, essa briga entre judeus e samaritanos, primeiro aconteceu a divisão do reino de Israel. A divisão do reino de Israel se dividiu no meio, depois da morte de Salomão, dividiu Jerusalém e Israel. Israel ficou com 10 tribos, e Jerusalém, que ficou como capital, Judá, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. E Jerusalém era a capital, que era Judá, e Israel ficou como a capital de Samaria.
Foi dividido o reino de Israel. Só que nisso, irmãos, Jerusalém, Judá, permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu à lei, permaneceu servindo ao Senhor, servindo a Deus no templo lá em Jerusalém, que começou ali com Davi, e Salomão inaugurou o templo. Só que Israel, que era a capital Samaria, esse povo começou a se apostatar, começou a servir aos outros deuses, e por esse motivo o Senhor enviou principalmente ali o profeta Isaías foi contemporâneo nessa época, para profetizar ao povo, que o povo voltasse aos regimes, voltasse para o Senhor. E o Senhor avisava por Isaías: olha, os sírios vão dominar vocês, os sírios vão levar vocês a cativeiro. E isso aconteceu, irmãos. Os sírios naquela época era o maior império, foi o maior império naquela época, aonde invadiu a cidade samaritana, que era a capital de Israel, e ali naquele momento levaram aquele povo para o cativeiro. Só que, como aconteceu com o rei Nabucodonosor, como aconteceu o cativeiro babilônico para Jerusalém, eles levaram a burguesia, levaram os reis, os sacerdotes, os levitas, levaram tudo. E o que aconteceu, irmãos? Ficou a classe pobre, ficou a classe pobre ali. E o que aconteceu? E isso está registrado em 2 Reis, capítulo 17, do 24 ao 41. Os irmãos vão ver aí que o rei da Síria trouxe do Egito e coabitou com esse povinho que ficou, a classe pobre. E nisso, irmãos, nesse intervalo, essa classe pobre, eles se casaram, se uniram, e nisso o povo de Deus começou a adorar outros deuses lá do Egito, começou a sacrificar até os seus próprios filhos ao deus Moleque. E aí os irmãos vão ver, irmãos, qual que era a ordem do Senhor, quando o Senhor falou para Moisés: olha, quando vos entrar na terra estrangeira, quando entrar na terra prometida, olha, não vos contamineis com os outros deuses de outras nações. E aí o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Enquanto Jerusalém servia ao Deus verdadeiro, sacrificava ao Deus verdadeiro, Israel, Samaria, estava lá ao mesmo tempo servindo ao Senhor, mas também servindo aos deuses estranhos. E aí o que aconteceu? Para os judeus, aquele povo era chamado como imundos, porque eles se contaminaram com outras nações, se apostataram da fé. Então, quando um judeu, o texto vai ver aqui que os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Um exemplo: se tivesse andando um judeu e um judeu e um samaritano no mesmo sentido, um ia para o lado da rua e o outro, porque o judeu tratava o samaritano como imundo. E aí nós vamos ver aqui que Jesus, ele quebra todo esse paradigma. Jesus, ele quebra todo esse paradigma. Por quê? Porque Jesus veio salvar o que se havia perdido. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus ali agora, ele chega na cidade chamado a fonte de Jacó, aonde que foi herdada de Jacó
as terras que deu a José, e Jesus chega naquela fonte, e de repente chega também a mulher samaritana. Aí eu posso assim até imaginar que Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava sentado, quando chega, eu imagino que aquela mulher já toma um susto. Puxa, o que esse judeu está fazendo aqui? Se o homem não poderia nem se comunicar com a mulher, imagine um samaritano e um judeu. Aí piorou a situação. Aí Jesus agora, ele começa a evangelizar essa mulher. Começa a evangelizar ela. O versículo 9: e disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. O que eu acho interessante disso, irmãos, quando nós vamos aqui em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, levantou-se um mestre da lei e perguntou: mestre, para Jesus, como é que eu faço para mim herdar a vida eterna? E Jesus, sabendo que o mestre da lei sabia a respeito da lei de Moisés, de tudo, e Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Aí ele respondeu o homem, amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E respondeu Jesus: deixe bem, fazer isto e viverá. Bom, vamos lá. Esse homem chega diante de Jesus: o que eu faço para mim herdar a vida eterna? Aí, como está escrito na lei? Aí ele responde: eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre tudo, e o meu próximo como a mim mesmo. Aí o versículo 29, e ele, porém, querendo justificar a si mesmo, e disse a Jesus: quem é o meu próximo? Ele pergunta: quem é o meu próximo? Na verdade, isso foi uma pergunta tendenciosa, sabendo que Jesus respondeu. Só que agora Jesus, ele começa a contar, ele fala assim: olha, aqui ele entra numa questão de uma parábola, e ele vai falar aqui de 3 personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote representava os judeus lá no templo, assim também os levitas. E agora Jesus, ele faz a comparação do samaritano, qual os judeus também eram considerados como apóstatas, como imundos. Veja aqui: e respondeu: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais roubaram, espancando, retirando, deixando como morto. Casualmente, pelo mesmo caminho, um certo sacerdote, vendo, e passou de longe. Aqui Jesus está falando agora do sacerdote. Então Jesus contou uma parábola e disse: olha, um homem descia de Jerusalém, ele foi assaltado, espancado, e aquele homem ficou como morto. Passou o sacerdote, viu aquele homem, não socorreu ele. Depois passou o levita. Aí a Bíblia diz que depois passou o samaritano. O samaritano pegou aquele homem, levou à estalagem e disse: olha, cuide dele, quando eu voltar eu pagarei o que foi gastado. Aí Jesus faz uma pergunta: qual destes foi o próximo? Qual desses foi o próximo? Ele respondeu: foi o samaritano. Este é o mesmo contexto, o qual havia essa diferença entre o judeu
e o samaritano. Versículo 10. Respondeu Jesus e disse: se tu conheceres o dom de Deus. Agora aqui Jesus, ele vai começar a anunciar a salvação para essa mulher. Ele vai começar a anunciar agora a vida eterna para essa mulher, o qual talvez ela nem imaginaria que isso seria possível. Aí Jesus disse, respondeu Jesus: se tu conheceres o dom de Deus, a quem te diz, dá-me de beber, ele pedirás e te daria água viva. Aí Jesus falou assim, falou para ela: mulher, se você conhecer o dom de Deus, o que me pedirá? Eu, dar-me de beber, te daria água viva. Aí o versículo 11, e disse-lhe a mulher: Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo, aonde tem água viva? Versículo 2, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio e os seus filhos e o gado. E Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Imagine, irmãos, imagine assim comigo. Essa mulher, provavelmente ela fazia todo dia esse serviço, de que ir lá na fonte, ir lá naquele lugar, provavelmente não ia só pegar água, ia lavar roupa, ia fazer outros afazeres ali, iria pegar água. E chega agora Jesus e falou assim: olha, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, ele te daria água viva. Aí ela fala: Senhor, mas como é que eu vou beber a água viva, que é água pura, se o poço é fundo? Se os nossos pais já beberam dessa água e o seu gado? Aí Jesus responde: aquele que beber desta água voltará a ter sede. Que até então ela falou assim: Senhor, então me dá desta água, para que eu não venha mais aqui buscar. Só que ela não estava entendendo. Aí Jesus falou assim: mulher, a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque agora você será uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Uns dias atrás, eu falei um pouco dessa fonte. Essa fonte é quem, irmãos? É Jesus. Essa fonte de água é Cristo Jesus. Eu já bebi dela. Eu não só bebi dela, como eu vivo, experimento dessa água viva, dessa água maravilhosa, que essa água, irmãos, é a vida eterna. Foi aquilo que Cristo nos prometeu. E aqui, meus irmãos, eu peguei alguns textos aqui que falam a respeito dessa água maravilhosa, dessa água que o mundo precisa experimentar. Nós precisamos anunciar essa fonte da vida eterna para esse mundo conhecer, beber desta água. Porque enquanto nós estivermos nessa vida terrena, nós vamos ter sede, nós vamos ter fome, mas nós precisamos experimentar antes. Apocalipse 2,6 diz assim: Jesus é a água da vida. Jesus disse mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, quer dizer,
O que Jesus quis dizer? Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou eterno. Aí ele disse: quem tem sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa diz: vem. Quem ouve e diga: e vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus irmãos, a vida eterna, ela não é paga. A vida eterna não se compra com valor, com dinheiro, não se compra com obras, não se compra com o nosso favor. Ela é de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, mediante ao sacrifício de Jesus Cristo. Esse mês de outubro, dia 31, nós comemoramos a Reforma Protestante, o qual a Igreja Católica tinha que pagar indulgências, tinha que fazer sacrifícios para você ser salvo ou salvar um ente querido seu, e ela continua ainda do mesmo jeito, tem que fazer um monte de sacrifícios, indulgências para ser salvo. Mas Jesus disse, olha o que Jesus disse: o Espírito, a esposa, vem. Ouve, quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. E Jesus falou assim: olha, a água que eu lhe der será uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nós somos, vamos se dizer que nós somos pequenos mananciais para alimentar, para matar a sede dos que estão com sede, mas não sede de sede, mas sede da salvação, da vida eterna. Salmo 36:9: porque em ti será o manancial da vida, e a tua luz veremos a luz. Provérbios 13:14: a doutrina do sábio é uma fonte de vida, para desviar os laços da morte. Provérbios 14:27: o temor do Senhor é a fonte da vida, para desviar os laços da morte. Irmãos, durante muito tempo, exclusivamente, quando o Senhor enviava os profetas para anunciar que eles voltassem para o Senhor, que eles reconhecessem o Senhor, inclusive Jeremias, ele foi um desses, que ele foi contemporâneo, ele profetizou para Jerusalém, para Judá, ele profetizou a respeito do cativeiro babilônico. E tem um texto aqui, Jeremias 2:13, olha que coisa interessante. Olha o que ele disse, porque o meu povo fez duas maldades a mim, deixaram o manancial de água vivas. O que os judeus fizeram? Os de Judá, o povo lá de Benjamim, porque esse foi, quando o reino foi dividido, ficou Judá e Benjamim, como Jerusalém, Jerusalém é a capital como Judá. E aí Jeremias disse: olha, porque o meu povo fez duas maldades, deixaram os mananciais de água, deixaram os mananciais de água viva. E o que eles fizeram? Cavaram cisternas, rotas, quer dizer, cisternas sem água. Procuraram o seu bem-prazer, que não tem águas. Eles estavam cavando, irmãos, aonde não tinha água. Se a fonte da água viva estava no Senhor. Quando a gente estávamos no mundo, irmão, nós éramos assim. Nós estávamos cavando onde não tinha água.
Só que agora não, nós bebemos da água da vida, que é Jesus, que é Cristo. Que coisa maravilhosa! Então, quando a gente não tínhamos Cristo Jesus, meus irmãos, nós éramos perdidos, pois agora nós encontramos. Quer dizer, nós encontramos, não, Ele fez nos encontrar, porque se dependesse de nós estávamos perdidos, e agora nós somos saciados por essa água, e agora o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar às pessoas esta fonte da água da vida, que é Jesus, que é Cristo. Olha, Zacarias 13:1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta na casa de Davi. Que fonte é essa, irmão, na casa de Davi? Quem é que veio da descendência de Davi? Foi Cristo. Até o cego de Jericó, quando ele viu que Jesus estava passando na cidade, ele disse: Jesus é filho de Davi, tem compaixão de mim, porque Jesus veio da descendência de Davi. Aí Zacarias, ele faz essa promessa a respeito da pessoa de Jesus, que naquele dia haverá uma fonte aberta na casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. João 7,37, irmãos, eu gosto muito desses dois textos. Eu fico imaginando, olha o que diz assim, João 7,37: no último dia e do grande dia da festa, Jesus propôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu não sei, a Bíblia diz aqui que Jesus se pôs em pé. Provavelmente, como era uma festa em Jerusalém, Jesus subiu num lugar assim. Eu acredito que Jesus subiu num lugar alto, e se ele subiu, ele abriu os braços e clamou. Olha, no último dia disse: quem tem sede, vem a mim e beba da água da vida. Aí ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre, correrão dentro de nós. Sabe que promessa era essa, irmãos? É a promessa do Espírito Santo, do Paracletos, que logo a Jesus, a sua partida, ele fez a promessa dessa abundante Apocalipse 7,17: porque o Cordeiro está no meio do trono, e os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Ezequiel 47:1: depois me fez voltar à porta da casa, e eis que saíram águas debaixo do umbral da casa do oriente, porque a face dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa e do sul e do altar. Esta mesma visão que Ezequiel teve do trono de Deus, um tempo atrás aqui eu preguei, sobre as águas torrentes que saía do trono de Deus, e aonde aquelas águas passavam, ela saía dando vida. E quando Ezequiel tem essa visão, as águas batiam nos seus pés, depois batiam nos seus joelhos, depois batiam nos seus ombros, e depois começou a encobrir, e aonde aquelas águas passavam, ela dava vida. E a mesma coisa aqui, João teve essa visão, o Cordeiro de Deus sentado no meio do trono. E esse
que estava sentado no meio do trono, era Cristo, lhe servirá de guia de fontes de águas vivas. As águas saíam do trono na visão de Ezequiel. E essa água abundante, irmãos, é Cristo Jesus. É a presença de Cristo nas nossas vidas. Romanos 8:9 vai dizer: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então hoje nós temos a presença de Cristo em nossas vidas. Apocalipse 22:1 diz assim: João, e mostrou-me o rio puro, água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de um outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e suas folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa está o seu nome. Ali não haverá noite, e nem necessitarão de lâmpada, e nem de luz o sol, porque o Senhor iluminará e reinarão para todo sempre. Sabe o que é essa visão que o João teve? O Senhor Deus vai rebobnar a fita e vai voltar os termos originais. Nós vamos ver o Senhor como Ele é. Só que até então, irmãos, nós já bebemos desta água da vida. Nós, da nossa forma natural, carnal que nós estamos, nós não podemos contemplar isso. Nós vamos ver o Senhor Deus assentado sobre o trono e o Cordeiro, e nós veremos como Ele é. E aí a Bíblia diz aqui que naquele lugar, lá no céu, lá na glória, não vai precisar mais de sol. Por quê? Porque só a presença de Deus é suficiente. Nós não vamos precisar mais de água. Por quê? Porque lá vai estar a fonte da água da vida. Nós não vamos ter mais fome. Sabe por quê? Porque lá está quem sacia a nossa fome. Lá não vamos ter mais dor, porque nós já fomos transformados. E o que mais aqui, irmãos? Ali não haverá mais noite, não haverá mais trevas, não haverá mais escuridão, não haverá mais, não necessitarão mais de lâmpada, porque o Senhor iluminará. E essa água o Senhor ofereceu para aquela mulher. Ofereceu não, deu essa água para ela beber. Porque uma vez que o Senhor oferece, não tem como resistir a essa fonte da água da vida eterna. O versículo 15 diz assim: e disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e venha aqui tirá-la. Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque estiveste 5 maridos, agora o que tens não é teu. Isto dissestes com verdade. Que coisa que interessante, né, irmãos? Aquela mulher, ela estava preocupada com: Senhor, se o Senhor vai me dar desta água, então não vou precisar mais vir aqui, não vou precisar mais vir comprar, quer dizer, buscar aqui, ter todo esse trabalho. Só que agora aqui Jesus entra num detalhe da vida pessoal dela. Jesus fala assim: vai lá e chama o teu marido. Aí ela responde: eu não tenho marido. Aí diz: bem disseste,
Bem disseste, tiveste 5, e o que você tem não é seu. Aí Jesus, ela responde: tu és profeta. E disse, versículo 19, e disse a mulher: vejo que és profeta. Aí ela entra aqui numa questão, irmãos. Versículo 20: nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde deve-se adorar. Vamos entender aqui, irmãos. Lembra que no começo da mensagem eu falei que o reino foi dividido? O reino do norte e o reino do sul. Jerusalém era a capital Judá. Judá tinha lá o templo de Salomão, onde o lugar que eles adoravam a Deus. Só que os samaritanos, que era o Israel que ficou com as 10 tribos, eles não iam mais para Jerusalém. Ficou ali com Roboão. E eles supostamente adoravam a Deus. Levantou-se um Deus lá e começaram a adorar ali no Monte Gerizim. Foi por isso que essa mulher disse: Senhor, qual é o lugar verdadeiro de adoração? É em Jerusalém? Só que aqui não fala o Monte Gerizim, mas se os irmãos voltar lá no Velho Testamento, é o Monte Gerizim, que é o lugar onde os samaritanos adoravam a Deus, supostamente adoravam a Deus. Aí o que Jesus responde? Vós adorareis, disse-lhe a mulher: crê na hora em que vem, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis que não sabeis, nós adoremos e sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Nós adoramos a Deus em que sentido, irmãos? Nós estamos aqui no momento de adoração, mas não importa o lugar que você esteja, nós adoramos a Deus em espírito. Nós adoramos a Deus em espírito. Estamos lá dirigindo, trabalhando, a irmã Ilane está dando aula, a irmã Solange está lá lavando, passando, cozinhando, o irmão José Estrelas está lá mandando nos seus funcionários, a Cida está lá vendendo produto, e os irmãos estão aonde? Trabalhando, mas estão adorando a Deus em espírito, porque nós adoramos a Deus com o nosso espírito. Aí Jesus pegou e falou assim: olha, vocês adoram lá em Jerusalém, lá no Monte Gerizim, mas vem a hora, e esta hora chegou, em que os verdadeiros, quer dizer, os filhos de Deus adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, depois que Jesus consumou o propósito dele na cruz, quando ele disse está consumado, telestai, agora nós não precisamos mais de intermediário para falar com Deus. Aonde você estiver, você adora a Deus. É de joelho, é de pé, é sentado, é tomando banho, é lavando louça, é passando, é cozinhando. Você adora. Nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque agora nós bebemos da fonte da água da vida, que é Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Versículo 24: Deus é espírito, e que importa os que adorem em espírito e em verdade. Versículo 25: e a mulher disse: eu sei que o Messias, chama o Cristo, quando ele vier, vos anuncia tudo. E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Nisto vieram os discípulos
e maravilhado do que tiveram falado com uma mulher. Todavia nenhum disse: que perguntas, o que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro, e foi à cidade daqueles homens. Eu acho que coisa interessante, irmão. Crente que não testifica de Jesus, irmão, eu acho que ele não entendeu ainda, que ele não bebeu da água da vida. Qual que é o nosso compromisso, irmãos? Não é pregar o evangelho? Não é testemunhar daquilo que Cristo fez nas nossas vidas? Independente de onde você prega, lá para o seu vizinho, lá para o seu parente, nas redes sociais, no Facebook, não importa, o importante é testificar deste evangelho que nós recebemos. E quando essa mulher ouviu que tudo que Jesus falou para ela, provavelmente não, ela fez isso, ela largou o que estava fazendo ali e foi lá na sua cidade, lá em Samaria, fazer o que, irmãos? Volta lá e fala assim: olha, eu conheci o Cristo, aqui tudo que os profetas disse, profetizou, tudo que os profetas falaram, ele falou, ele me revelou até a mim. Olha que coisa interessante. E deixou a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse que tudo o que tinha feito, porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos e rogando, dizendo, acho que eu pulei aqui, irmãos, não, está certo. Entrando os seus discípulos e perguntando, dizendo: Rabi, come. E ele, porém, disse: uma comida para comer vos conheceis. Então os discípulos diziam aos outros: trouxe-lhe porventura algo para comer? E Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, pois já estão brancos como a ceifa. O que ceifa recebe o galardão, e ajunta o fruto da vida eterna, porque assim que semeia, que ceifa, ambos regozijam. Por isto é verdadeiro o ditado: o que semeia é outro que ceifa. E vos enviei para ceifar aonde não trabalhaste, e trabalhaste aonde o seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, e testificou: disse-me tudo que tenho feito. Quando essa mulher bebeu dessa água da vida, irmãos, ela foi testificar lá em Samaria para os samaritanos: olha, eu conheci o Cristo, que os profetas e na lei tudo falaram ao seu respeito. Ele se revelou a mim. Com essa mensagem aqui, irmão, para concluir, Jesus ele veio quebrar muitos paradigmas. Jesus veio quebrar muita religiosidade. Isso perante os judeus era coisa abominável. Está entre um samaritano. Imagine sendo mulher, piorou a situação ainda. Ainda sendo uma judia, e agora sendo uma mulher. Tudo o que os pais fizeram, Jesus agora consertou. E nós vemos aqui que quando Jesus passou nessa terra, quando os religiosos daquela época via Jesus sentando no meio dos pecadores, no meio dos publicanos: por que tu comes? Por que tu comes com os cobradores de impostos, os pecadores? Aí Jesus, ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido.
E se nós entendemos aqui o contexto histórico entre judeus e samaritanos, o samaritano é um meio judeu, porque eles casaram com pessoas estranhas, mas eram irmãos separados, divididos. Só que agora Cristo veio fazer o quê? Veio unir todos. Veio unir todos debaixo de um só sentido. Por isso que Paulo vai dizer: não há divisão, separação entre judeu e grego, todos agora estão debaixo de Cristo. Versículo 39: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Aquela mulher, ela foi testificar, foi anunciar que ela conheceu o homem que é a fonte da água da vida. E essa mulher agora, ela está transbordando, está regozijando da fonte da água da vida, indo, pois, ter com ele os samaritanos, e rogando que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo dito que cremos, porque nós mesmos temos ouvidos, e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Através de uma mulher, irmãos, levou a salvação de muitos samaritanos. De muitos samaritanos, o qual para o judeu isso era impossível. Por isso, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível para mim é possível para o Senhor. Que coisa maravilhosa. Amém, meus irmãos? Abaixe sua fronte. Agradeça a Deus por essa palavra nesta noite.